já de volta. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa programação. Estamos ao vivo aqui pela TV Século XXI, ao vivo pela Rede Século XXI, ao vivo também pelo Facebook. É um motivo a mais para você pegar o link e compartilhar para as pessoas acompanhar. Ah, não, pega a Século XXI na minha cidade, manda o link para que essa pessoa acompanhe também pelo Facebook. Hoje estamos falando sobre bioética conosco aqui, uma das maiores autoridades aqui, né, que esse país tem, a doutora Maria Emília Spaller. É? Isso. É isso, ela concorda. É humildade. É isso. Doutora, eu prometi no bloco passado, né? Temos a Associação Guadalupe. Quero mandar um beijo para a Maria Ângela, para a Andresa e todo o pessoal da Guadalupe lá em São José dos Campos, que está espalhado no Brasil inteiro, na verdade, assim. Então a gente vai acompanhar uma matéria justamente assim de como essas pessoas, essas meninas condenadas pela sociedade e achando que o único caminho é abortar, porque a sociedade empurra para isso, é a lei da eliminação. Essas pessoas chegam nessa associação e olha só o que acontece. Acompanhe e depois a doutora vai comentar conosco. Vamos lá. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, sozinha, sem apoio da família. E aí eu pensei em cometer um aborto. Foi um momento de desespero, de me sentir só, achando que a minha família não iria me apoiar. E foi onde eu tentei. Quando você sabe que você está grávida, lá o mundo lá fora te dá as costas. Você fala com os amigos, amigas, você nunca tem. Eu já não via mais sentido de o que eu vou fazer e por que eu vou ter mais uma filha, vou colocar uma filha no mundo, eu não quero. A gente só sabe o tamanho da nossa fé quando a gente é testado. Quando Deus pergunta, até onde vai? Até onde você consegue? Até onde vai a sua fé? Você já parou para se fazer essa pergunta? Todas essas mulheres passaram por um grande teste de fé. Todas elas se viram desamparadas no momento em que mais precisaram, no momento de sua gestação. O aborto parecia ser a única alternativa. Eu fiquei sozinha, né? E meu ex-marido ameaçava, como até hoje, né? Tipo, ele não aceita, então ameaçava constantemente, várias situações assim, ameaçar de morte e tal. E o pai dela tinha me abandonado, eu grávida, então eu entrei em desespero, sabe? O que eu vou fazer agora? Como que eu vou ter essa criança? Aí só... eu entrei em depressão, na verdade. Quando eu soube que eu estava grávida, para mim foi um susto. Um susto. Para mim acabou meu mundo, acabou minha vida, acabou minha curtição, acabou tudo para mim. Como que eu ia dar notícia para minha mãe, pro meu pai, se eles iam aceitar ou não. Aí eu fiquei aquilo na cabeça, eu fui escondendo a gravidez. Escondi a gravidez até os 3 meses de gestação. Eu queria abortar, eu não aceitava. Eu queria tirar essa criança, eu não queria, não aceitava. O fato do meu desespero, eu tenho um casal de filhos, sou mãe solteira e foi isso que eu acabei me afastando de Deus. Descobri que estava grávida, de 3 meses de gestação. E nessa gestação, no primeiro ultrassom, eu descobri uma anencefalia. Procurei uma missa de cura e libertação, onde lá eu dei um testemunho, pedi para que Deus me orientasse, para que Deus me desse uma saída. E lá eu encontrei uma pessoa que pediu meu contato e ele me apresentou pessoas maravilhosas na minha vida, que foram essenciais para que tudo desse certo, para que tudo chegasse aonde chegou. Ele me apresentou a Associação Guadalupe. E foi na Associação Guadalupe que essas mulheres finalmente encontraram amparo e receberam o carinho que tanto necessitavam. Essa associação ligada à Igreja Católica mudaria de vez a vida dessas mulheres. Lá encontrei pessoas maravilhosas que me deram a assistência que eu precisava, que fizeram de mim uma filha, assim, me acolheram como ninguém tinha feito até então. Era tudo que eu precisava, né? Aqui me acolheram, me deram muito carinho, me deram amor, me deram muita atenção, coisas que lá fora não tinha. Aí foi conversando comigo, as meninas me acolheram, conversavam. Aquilo foi entrando na minha cabeça, aceitar a gravidez. Eles me acolheram desde o primeiro dia e foi aí que eu fui. Ainda passei muitos meses ainda com
a intenção de querer tirar, e foi muitas pessoas que seguraram na minha mão. Eu tive esse apoio de levar minha gravidez adiante. Um apoio assim que nem a minha família me deu. Eu agradeço muito, muito as meninas, a Casa Guadalupe. Se não fosse elas, minha filha não estaria aqui hoje, nos meus braços. Hoje isso aqui é minha vida. Eu troco tudo por ela. Hoje eu não vivo sem ela, não fico sem ela. Essa aqui é minha vida. Elas chegam totalmente desesperadas e desestruturadas, totalmente, né? A única solução que elas veem no momento é o aborto. Elas não querem a criança, elas não querem ouvir falar de Deus, elas não querem ouvir falar nada que não seja uma forma de ajudá-las a abortar. Então, nesses aconselhamentos, nós colocamos para elas todas as consequências do aborto, que são gravíssimas, né? A síndrome pós-aborto, enfim, colocamos todas essas situações pós-aborto. Nós sabemos que a mãe, ela aborta um filho, uma criança, mas ela não aborta a sua maternidade, né? Essa maternidade, esse aborto, ele vai ficar para sempre na memória do coração dessa mãe, e ela vai ser uma mulher frustrada. A mulher, quando aborta, ela deixa um vazio, um vácuo no seu coração que é tremendo. E eu estou falando particularmente da mulher que é católica aqui, que quer viver como filha de Deus. No momento em que ela se encontra com a misericórdia de Deus, que ela é capaz de se permitir ser atingida pela misericórdia de Deus e vive um arrependimento profundo do que fez, Deus está pronto para restaurar a vida desta filha, se ela estiver arrependida. Não há pecado que não possa ser perdoado. E depois, quando procura a confissão, faz o caminho, a jornada mais bela que pode existir. O que nós temos de experiência com mulheres que abortaram e que viveram uma conversão pessoal, que são vidas assim restauradas. E é muito lindo. Uma pessoa que está arrependida do pecado que cometeu, ela vai buscar viver de uma forma diferente daquele pecado. E se isso tange o aborto, o reflexo e a consequência mais imediata do arrependimento e do perdão que vem pelo sacramento da confissão é o seu incondicional comprometimento com a vida. Não tem como não se emocionar diante de imagens tão fortes e, acima de tudo, a vitória da vida, né? Contra toda essa cultura de morte. Doutora, a palavra que eu mais ouvi, até anotei aqui, que as moças disseram, que as mamães disseram assim, acolhida. Eu fui acolhida, né? Acho que é isso que a sociedade precisa entender, acolher, né, doutora? É o que a gente conversava, né? Não se acolhe a mulher, a sociedade, veja bem, nós como comunidade humana, vamos falar assim, nem como sociedade, vamos pensar a comunidade humana, né? Nós precisaríamos voltar a ter uma ética que nos mostrasse a dignidade da vida humana. Isso nos levaria a exatamente acolher e a mulher que está nessa situação, se propiciar a ela as condições para que ela leve a gravidez à frente. Então, hoje, o que se propõe, é o que a gente diz, o que se propõe é largar a mulher, você aborta, se você não abortar, principalmente se for num caso de violência, pelo amor de Deus, então você, como assim, você não vai abortar? Que horror, né? Então, a mulher fica muitas vezes sem essa opção, sem essa acolhida que faz com que ela pare, reflita, né? Saia daquela situação de desespero, né? Que, claro, a gente sabe que tem. Mas eu vejo assim, geralmente essas casas católicas, essas entidades católicas, aqui em Campinas a gente tem também, que fazem um acolhimento, né, das mulheres. É interessante porque o primeiro passo é mostrar para a mulher que o que ela tem dentro dela não é um amontoado de células, é um ser humano. E aí eu vou falar uma coisa para vocês como médica, não é como cristã. A vida humana começa na concepção. Isso é biológico, é um conceito biológico, né? Isso ninguém pode negar. Não é assim, não, a gente acha, não.
Biologicamente, a vida começa na concepção. Não é um amontoado de célula. Amontoado de célula, se eu pegar uma parte do meu braço, é um amontoado de célula. Porque ele sozinho, ele depende do meu corpo. Agora, aquelas células que estão lá no corpo da mãe, elas têm uma autonomia. Vida própria. Uma vida própria. Claro que vai depender no sentido de precisar do útero, mas todos nós, o que nos faz como humanos? Nós somos seres que dependem uns dos outros, né? Quando a gente nasce, se ninguém cuidar da gente morre. Se a gente for adulto, não tiver comida, não tiver água, a gente morre. Então, nós não somos totalmente autônomos. Uma pessoa idosa, se não tiver cuidado, amparo, entendeu? Morre. Então, claro que naquele momento de vulnerabilidade, ela precisa mais do outro ser humano, que no caso é a mãe, que fornece o corpo dela para que a criança seja gerada. Mas essa geração não depende do corpo da mãe. Tanto é verdade que o que se faz na fertilização in vitro? Se faz a fecundação dentro, né, do tubo de ensaio, vamos falar assim, e implanta-se o embrião no útero. Então quer dizer que aquele embrião se desenvolveu fora do corpo da mãe. Então ele não faz parte do corpo da mãe. Ele tem a sua própria carga genética. E tem uma coisa interessante, viu, que eu vou partilhar com vocês, lembrei agora. Nós, como cristãos, a gente tem o hábito, eu acredito que todos vocês já ouviram isso, que para Deus nós somos únicos e irrepetíveis, né? Olha só, isso foi provado cientificamente. Não que Deus existe, não dá para provar cientificamente, mas que nós somos únicos e irrepetíveis, sim. Essa combinação genética de cada embrião, isso está provado estatisticamente, nunca mais ela se repete na natureza. Então, por que se faz o teste de DNA? E tem certeza da paternidade. Exatamente porque não existe outra combinação genética igual. Então, realmente nós somos únicos para Deus e somos únicos, né? Como seres humanos. Cada ser humano é único, né? Kant dizia isso também, gosto de Kant. E eu queria mandar um beijo aí para a Associação Guadalupe, Maria Ângela e todo o pessoal, né, que carinhosamente assim fazem esse trabalho, né? Realmente é um trabalho de Deus, é um trabalho de luta, um trabalho constante, um trabalho de um esforço tão grande de resgatar, de fazer com que essas futuras mamães aí que chegam lá, porque é interessante, a gente conhece esse trabalho, doutora, assim, que é interessante quando chega lá, se você não quer, eles começam assim, não quer a criança, mas deixa viver, depois se doa, né? Aí, ok, convencer essa primeira parte. Depois, assim, a gravidez está acontecendo, se você tivesse, assim, que dar um nome, como é que né, que nome? Então começa o pessoal, a Maria Ângela, o pessoal começa a passar a mão na barriga, oi Mariazinha, oi Cristina, entendeu? Começa assim, e a própria mãe vai ganhando afeição, né? Quando nasce, aí não, sim, e o ultrassom, né? Nossa, quando você faz um ultrassom na maioria das mulheres, ela se dá conta que ela tem um bebê dentro dela. É impressionante, porque ela vê o coraçãozinho batendo, porque, veja bem, está invisível até então. E olha, gente, não se deixa enganar pelo mundo, né? Hoje, existe uma campanha muito grande em fazer com que mude a nossa moral, né? Que a sociedade comece a aceitar como um fato normal. E hoje se tenta passar que quando você é contra o aborto, você é um conservador, claro, você é um fanático religioso, quando na verdade... Careta, ultrapassado, né? Quando na verdade a igreja, quando ela defende a vida, o primeiro pressuposto dela é ouvir a ciência. Ela busca, se a gente pensar lá no Vaticano, né, na Academia Provida, é onde tem maior número de prêmios Nobel, inclusive ateus, que assessoram a igreja para que ela faça um discernimento moral, um discernimento ético, né? Então, a igreja, quando diz, olha, a vida deve ser defendida desde o seu início, o primeiro argumento dela não é teológico, o primeiro argumento dela é um argumento biológico, antropológico, né? Então, mas se tentam, hoje não se fala na criança, hoje se fala em direitos reprodutivos. Olha, a mulher tem direito reprodutivo, sim. Ela tem direito de não querer engravidar ou, por exemplo, engravidar numa época que ela acha que esteja... Mas o direito reprodutivo da mulher vai até esse ponto. A partir do momento que ela engravidou,
aquela gravidez já não faz parte do direito reprodutivo, porque é um outro ser humano que está dentro da mulher. E, mulheres, essa é a forma que nós, como seres humanos, como mamíferos, nos reproduzimos, não existe outra. Isso é biológico, né? Eu não posso ignorar isso. Né? E é interessante, doutora, que como as cenas bíblicas se repetem, né? Porque me fez lembrar, enquanto assistia esse documentário na casa e ouvindo a senhora, aquela passagem lá que levaram para Jesus aquela adúltera, né? Mulher pega em adultério, né? Quem não tiver pecado que atira a primeira pedra, todos saíram, ficou ninguém, aí Jesus fala assim, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Ou seja, é sempre, e a gente viu a reportagem, é sempre a mulher que está ali, né? Ou seja, não está assim o namorado, né? Não está ali o ex-marido, não está ali, ou seja, é a mulher que tem que carregar, né? Sozinha, doutora. Olha, que bom que o senhor falou isso. Esse é uma outra coisa que eu já tinha esquecido, que é uma coisa para a gente pensar, mulheres. Quando a gente propicia, vamos dizer, descriminaliza o aborto para a mulher, a gente está indo contra a autonomia da mulher. Por quê? Porque a gente está tirando a responsabilidade da paternidade do homem. Exato. Então, quando eu digo, olha, aí o homem vai chegar para a mulher e falar assim, não, eu não quero essa criança. Você pode abortar, se você não abortar, você cria ela sozinha. Quando, na verdade... Se não matar, eu mato ela e a gente ouve, né? Não, mas pensa um pouco. Se eu digo, olha, a mulher tem direito de ter esse filho e tem o dever de ter esse filho, e você... Porque o filho não foi feito sozinho, Exato. né? Não é partenogênese. Então, esse homem tem que assumir a paternidade. E assumir socialmente também. Socialmente, com dinheiro, com tudo. Quer dizer, quando eu digo, olha, não pode... Vamos descriminalizar, o homem tira a responsabilidade dele, com certeza, né? Eu queria terminar esse bloco com um testemunho. Uma vez eu participei de uma banca na Unisal, era um grupo pró-aborto, eram 2 pessoas pró-aborto e 2 contra, eu era, claro, contra, né? E tinha um ex-padre contra, que era mestre em bioética. E quem era a favor do aborto, ela começou assim, eu quero primeiro dar um testemunho aqui, eu venho de uma família em que todas as mulheres fizeram um aborto, pelo menos. Quando foi na final, eu lembrei, gente, e eu falei assim, olha, já que a doutora falou isso, eu quero dar o meu testemunho. E vou dar para vocês. Eu tive uma época, como todo médico, não digo todo, mas uma boa parte dos cientistas, você vira ateu. Eu tive uma época da minha vida que eu passei, quando eu estava na faculdade, no começo da minha carreira como médica, e eu era ateia. E eu casei, né, no final da residência, e na época a gente tinha uma cirurgia eu era cirurgiã, né, geral, fazia proctologia e cirurgia geral, e a gente tinha que fazer na cirurgia um raio-x com o paciente aberto e a gente segurando a pinça. E num determinado momento eu pensei, nossa, e se eu estiver grávida? A mãe sabe, né? Olha, nunca pensei isso. E eu estava. E eu sabia que era uma gravidez inicial, que aquele raio-x poderia dar uma malformação no meu bebê. Eu nunca pensei em abortar. Seria a coisa mais fácil para mim como médica, fazer uma amniocentese e abortar. E olha, eu perdi esse bebê. O meu primeiro bebê está no céu. Provavelmente por má formação, que ele tomou radiação. Mas eu fiz repouso para não perder. Eu chorava depois que eu perdi o bebê. Toda vez que eu vi uma criança, eu chorava. E eu nunca pensei. Eu falei, se essa criança vier, do jeito que ela vier, eu vou criar e vou amar. Porque eu não vou nunca tirar essa criança. Então, eu não estou falando de quem nunca passou por uma situação limite. Eu passei. E eu passei por uma situação limite, porque eu sabia que eu poderia ter um filho com problemas o resto da vida. Então, eu posso falar olha, eu já passei numa situação limite. Que lindo testemunho, doutora. Eu queria aproveitar esse seu testemunho, doutora, eu vou chamar o intervalo, e no próximo bloco eu gostaria que a senhora desse uma mensagem, né? O programa não acabou ainda, fica tranquilo. Ou seja, uma mensagem, ou seja, nesse momento, quantas pessoas estão acompanhando e talvez na sua consciência, né? Aconteceu lá atrás, talvez um aborto, etc., porque não que... Enfim, N situações. E aí, de repente, tem um martelinho na consciência, né? Um martelinho na consciência. Ou seja, que mensagem que a senhora poderia dar para essas mulheres, ou seja,
que elas poderiam fazer? A gente viu o testemunho do padre, né? Muito bom. Mas assim, o que né, como médica, como mãe, etc., poderia essas mulheres para aliviar talvez essa carga, né, que a vida imputou de culpa, disso e aquilo, né, para de repente trabalhar a misericórdia de Deus. Então, isso e muito mais no próximo bloco, na Semana em Defesa da Vida. Esse é o Vídeo de Saúde que eu vou trazer para você.